Fala galera, então a gente volta agora para o nosso terceiro e último bloco da aula de oração subordinada. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma intercalação entre as orações. Para quê? Para a gente poder massificar, para eu não poder apenas trabalhar um conteúdo e aí depois o outro e assim por diante, e ao chegar ao final de um conteúdo você já ter esquecido o primeiro, por exemplo. Então a gente vai intercalando principalmente essas substantivas com as adjetivas, ok? Então vamos lá. Uma observação importante diante daquele último assunto que a gente viu no segundo bloco, quando a gente ficou ali trabalhando a substantiva. Então olha só, as orações subordinadas substantivas, como vimos, começam geralmente pelas conjunções subordinativas integrantes que e se. Como a gente mata, a gente já viu, a gente consegue pegar a oração toda que este que ou este se encabeçam, né, no caso, e a gente consegue substituir pela estrutura isso. Sempre vou conseguir. Então, podem, no entanto, vir introduzidas por outras palavras. Então, além do que e do se, também pode vir o como, o quando, o porquê, o quanto e o quem. Mas como eu vou matar que estes danados aqui vão ser estruturas de conjunção integrante? Como eu vou matar que vai ser uma oração subordinada substantiva? Porque eu sempre vou conseguir substituir pela palavra isso. Não sei isso, perguntei isso, não sei isso, perguntamos isso, não sabemos isso. E aí observem como a estrutura é bem tranquila. É sempre uma estrutura objetiva direta. Agora, na prova, pode ter certeza, ou é o que ou o se. E em 99,9% dos casos é o que, meu companheiro. Então, pode ficar tranquilo. Isso é apenas aqui a título de curiosidade. Agora o que a gente vai brincar? Já que a gente brincou um pouco com as substantivas, a gente agora vai brincar um pouco com as adjetivas. Reparem aqui nas sentenças que eu coloquei que nós vamos ter estruturas adjetivas. Porque olha só, não dá para eu pegar e colocar o homem isso vive menos, o homem isso vence na vida, o homem isso aprende com os erros, o sol isso é o centro do nosso sistema planetário, Capitu isso tinha horas de ressaca, resolver os exercícios isso. Caramba, não faz o menor sentido. Então, se não faz o menor sentido, este que com certeza é um pronome relativo. Então, não dá para substituir pela palavra isso, não tem estrutura intensificadora, então já é um indício de que é um pronome relativo. E para completar, a gente percebe que sempre vai fazer referência ao termo anterior. Acompanha aqui comigo. Quem é que fuma? O homem. Quem é que trabalha? O homem. Quem é que é o ser racional? O homem. Quem é uma estrela? O sol. Quem é a personagem de Dom Casmurro? Capitu. E o que é que faltavam? Os exercícios. Então, o que aqui, em todas as estruturas, fez referência a um termo anterior. E se fez referência a um termo anterior, é porque funciona como um pronome relativo, encabeçando uma oração subordinada adjetiva. Então, vamos lá. Vou apagar aqui essas setinhas. E vou apenas sublinhar, as orações subordinadas adjetivas. Então, ó, que fuma, que trabalha, que é um ser racional, que é uma estrela, que é uma personagem de Dom Casmurro e que faltavam. Se eu já sei que estas marcações me mostram a oração subordinada, por detalhe, adjetiva, porque nós temos aqui pronomes relativos. Este que é pronome relativo, 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 este que é pronome relativo e por aí vai. Só resta saber se a oração é subordinada adjetiva ou explicativa. E como eu frisei antes, basta olhar para a vírgula. Se não tem vírgula, é restritiva. Se tem vírgula, é explicativa. Então, quando eu digo o homem que fuma vive menos, não tem vírgula. Então, a gente tem uma oração subordinada adjetiva restritiva.
restritiva. E por que é restritiva? Porque está limitando, restringindo. Afinal de contas, é qualquer homem que vive menos? Não, é somente aquele que fuma. Então, se é uma estrutura restritiva, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Até mesmo porque não é todo homem que fuma. Então, eu limitei realmente, eu restringi. Então, oração restritiva. Agora a próxima. O homem que trabalha vence na vida. É qualquer homem que vence na vida? É somente aquele que trabalha. Então, eu restringi, eu limitei. Então, não tem vírgula. É oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, olha a próxima. O homem que é um ser racional aprende com os erros. E aí pensa comigo, já que tem a vírgula, eu vou chamar de oração subordinada adjetiva explicativa. E será que realmente é explicativa? É. Afinal de contas, olha para as sentenças acima. Faz sentido eu dizer o homem vive menos? Do nada? Não, não faz. Ué, mas vive menos por quê? Faz sentido eu dizer o homem vence na vida? Sozinho, do nada? Não, não faz. Ué, vence na vida por quê? Que homem? Agora, pega a oração principal na terceira frase. Faz ou não faz sentido eu dizer o homem aprende com os erros? Faz. Isso significa que aqui eu realmente tenho uma mera estrutura explicativa. Porque o que é um ser racional? Quem é um ser racional? O homem. Então, aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E aí pensa comigo, tem algum tipo específico de homem que é racional? Não. Todos os homens são racionais. Aí você, senhora que está em casa, vai falar assim, meu marido não pensa muito não. Sim, ele pensa. Ele pode até pensar um monte de besteira, mas que ele pensa, que ele é racional, ele é racional. Então isso é incontestável. Então, como aqui é uma mera estrutura explicativa, fica entre vírgulas, exatamente como eu disse anteriormente. Pode ser retirado. Então é aposto? Não, não é aposto, porque aposto é função de substantivo. Todas as estruturas que são subordinadas adjetivas, não importa se é restritiva ou explicativa, elas têm a função de adjunto adnominal. Ok? Vamos lá, ó. O Sol, que é uma estrela, é o centro do nosso sistema planetário. Então, observem que tem vírgulas. Então, a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva. Olha só, eu ia falando substantiva. Oração subordinada adjetiva explicativa. Afinal de contas, está entre vírgulas. E pode ser retirada. É um mero termo explicativo. O Sol é o centro do nosso sistema planetário. Faz todo sentido sozinho. Agora aqui. Capitu, que é uma personagem de Dom Casmurro, tinha olhos de ressaca. Galera, se está entre vírgulas, eu já matei, que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Afinal de contas, faria todo sentido dizer Capitu tinha olhos de ressaca. A título de curiosidade, o que seriam olhos de ressaca? Ela está cansadona, encheu a cara de manguaça? Não. Olhos de ressaca é uma analogia à ressaca do mar. E como é que fica o mar em dia de ressaca? Fica violento, fica forte, revolto. Então o olhar de Capitu era um olhar forte, violento. Tranquilo? Só a título de curiosidade. Então vem aqui comigo, resolver os exercícios que faltavam. Resolveram qualquer exercício? Não, apenas aqueles que faltavam. Então eu limitei, eu restringi, é por isso que está sem vírgula. Então aqui eu tenho oração subordinada adjetiva restritiva. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai partir para dentro dos exercícios. Então, vamos lá. Então, peraí, deixa eu jogar aqui, próximo slide. A gente vai brincar um pouco, tá? Alguns exercícios de fixação, outros exercícios realmente de provas, de concurso. Então, vamos lá. Primeira questão aqui é uma questão de reescritura. Para a gente entender a importância da classe gramatical, que é o adjetivo, e a importância que é um adjetivo desenvolvido em uma oração. Então aqui, reescreva as seguintes frases, né? As frases seguintes, transformando em adjetivos as orações subordinadas adjetivas. Pode ser uma questão da sua prova, uma questão de reescritura. Então aqui, nossos alunos estão trabalhando com material que pode ser reciclado. Então,
que pode ser reciclado, é uma oração subordinada adjetiva, mas eu quero transformar a oração em um mero adjetivo. Então, dá para eu dizer, nossos alunos estão trabalhando com material reciclável. Então, ó, bota aí. Nossos alunos estão trabalhando com material reciclável, porque aqui está servindo para adjetivar a palavra material. Agora, olha a letra B. Há em frente à fábrica uma fila de homens e mulheres que estão sem emprego. Então, olha só. Estes que estão sem emprego se referem a homens e mulheres. Então, eu estou mostrando ali um atributo. Então, eu vou trocar por um adjetivo. Só que é o seguinte, como são homens e mulheres, as estruturas, além de estarem no plural, são dois elementos. Então, o adjetivo tem de ficar no plural. Aí pensa na aula de concordância nominal. Quando eu tenho um substantivo composto e coloco um adjetivo depois, este adjetivo, na concordância gramatical, obrigatoriamente fica no plural, mas plural do gênero dominante. E quem é o gênero dominante na língua portuguesa? É o masculino. Então, por mais que aqui nós tivéssemos 99 termos femininos, se apenas um fosse masculino, seria um plural no masculino. Então, vamos lá. Fila de homens e mulheres desempregados. Ok? Olha a próxima. As geladeiras devem ficar constantemente ligadas, porque nelas estão armazenados alimentos que não podem perecer. Estes que não podem perecer estão mostrando um atributo de alimentos. E a gente já sabe, né? Qual é o alimento que não pode perecer? É o alimento perecível. Então, alimentos que podem perecer, né, no caso. Que não podem é complicado. Que podem perecer. Então, alimento perecível. Faz referência a alimentos. Detalhe, opa! Como a gente vai trabalhar a concordância correta, eu não posso colocar aqui perecível, né? Porque não é alimento. Então, se são alimentos, alimentos perecíveis. Ok? Agora, olha a próxima. Todo cuidado é pouco com materiais que podem inflamar. Então, com materiais inflamáveis. E aí, meu companheiro, minha companheira, tranquilo ou não tranquilo? Então, parece um exercício bobo, mas que tem toda a serventia nas questões de reescrituras de frases, tá? Então, fica de olho, não dá mole não. Vamos para a próxima questão aí. A próxima questão que eu preparei para vocês é uma questão bacana, uma questão maneira, ó. Olha só que interessante. Suponha que o gerente de uma empresa queira informar a seus clientes por carta que o estabelecimento enviará pelo correio os carnês para pagamento. Indique a interpretação que o cliente daria a informação do diretor no caso dos seguintes empregos de vírgula. Olha só que bacana, velho. Então aqui, ó, letra A. Os clientes que já são cadastrados receberão os carnês de pagamento pelo correio. O problema é que a letra B é a mesma coisa, ó. Os clientes que já são cadastrados receberão os carnês de pagamento pelo correio. Qual é a única diferença entre a frase A e a frase B? É o uso da vírgula. Então vem aqui comigo. Quem é que já são cadastrados? Os clientes. Quem é que já são cadastrados? Os clientes. Então este que é um pronome relativo que encabeça uma oração subordinada adjetiva. Então que já são cadastrados, em ambos os casos, mostra uma oração subordinada adjetiva. Aí a gente sabe que a diferença é básica. Tem vírgula,
é explicativa, não tem vírgula, é restritiva. Ah, Cisne, mas eu sempre pensei que era impossível ter uma estrutura que pudesse ao mesmo tempo ser restritiva ou explicativa. E é para isso que serve a vírgula semântica, para mostrar ali a diferença. Então vamos lá, ó. Quando tem a vírgula, ela é o quê? Explicativa. E quando não tem a vírgula, ela é o quê? Ela é restritiva. Mas não é isso que a questão está perguntando. A questão está pedindo a diferença. E agora a gente vai entender a diferença. Vamos lá. Quando eu coloco a vírgula, eu não mostro que é um mero termo explicativo e que eu posso retirar da sentença. Então, se eu retirar, vai ficar: os clientes receberão os carnês de pagamento pelo correio. Então, isso mostra que todos os clientes são cadastrados e, consequentemente, todos receberão os carnês de pagamento pelo correio. Então, aqui, ó, eu mostro que todos os clientes são cadastrados. Agora aqui, ó, tá vendo que não tem vírgula? Aí lembra que eu disse que a restritiva, sem a vírgula, né, é uma estrutura que não pode ser retirada, que é de suma importância para o entendimento da frase como um todo? Então, olha só, quando eu digo os clientes que já são cadastrados receberão os carnês de pagamento pelo correio e não boto a vírgula, eu mostro que não são todos cadastrados. Ou seja, tem cliente que ainda não foi cadastrado. E quem é que vai receber o boleto, né, o carnê de pagamento pelo correio? Apenas aqueles que já foram cadastrados. Isso significa que ainda tem cliente que não foi cadastrado e, consequentemente, não receberá o carnê de pagamento pelo correio. Então, aqui, ó, apenas aqueles que são cadastrados, apenas alguns foram cadastrados. Apenas aqueles que foram cadastrados. Então, olha só a diferença. É uma diferença muito grande. E a gente tem que tomar cuidado, tá? Belezinha? Então, show de bola. Agora, se a gente estivesse fazendo uma prova e o camarada colocasse a letra A, os clientes, vírgula, que já são cadastrados, vírgula, receberão os carnês de pagamento pelo correio. E ele dissesse assim: a retirada das vírgulas atribui erro gramatical e mudança de sentido. Vamos lá. Erro gramatical não acarreta, porque a gente vai continuar tendo uma oração subordinada adjetiva e a estrutura perfeita, então não tem nenhum prejuízo gramatical. Agora, tem alteração de sentido? Obviamente, claro que tem, porque se na restritiva eu restringo, eu limito, na explicativa eu só estou explicando. Então são concepções completamente diferentes. Então é importante você entender. Tem prejuízo gramatical? Retirar a vírgula daqui e transformá-la na frase B? Nenhum. Mas tem alteração de sentido? Completamente. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a questão 3 agora, ó. Questão 3 está assim, ó. Municipais e pela sociedade civil organizada que buscam combater a fome por meio de restaurantes populares, bancos de alimentos. O trecho que buscam combater inicia uma oração subordinada adjetiva restritiva. Olha, municipais e pela sociedade organizada que buscam combater por meio de bancos de alimentos. Vamos lá. Municipais e organizada que buscam. Então vamos lá. Este que está fazendo referência às estruturas municipais ali e à sociedade civil. Está fazendo referência ao termo anterior. Beleza. Se está fazendo referência ao termo anterior, é realmente um pronome relativo e realmente encabeça uma oração subordinada adjetiva. Se não tem vírgula, ela é o quê? Explicativa. Então, questão 3, estilo CESP, questão certa, não é verdade? Não é só estilo CESP não, tá? A gente que ficou com a mania de dizer que é estilo CESP, mas algumas bancas trabalham assim também, beleza? É só uma questãozinha que eu coloquei aqui no nosso material para elucidar as possibilidades também de uma visão para julgar certo e errado, tá?
Não necessariamente, mas a minha banca não vai trabalhar assim. Não importa, a gente está trabalhando um exercício para a gente poder fixar isso aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Questão 4. Questão 4 está assim, ó. O TCE está desafiando hackers a encontrarem falhas na segurança das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de 2010. O trecho que serão usadas nas eleições de 2010 constitui uma oração adjetiva com função explicativa. Galera, que é uma oração adjetiva, beleza, porque está fazendo referência às urnas eletrônicas ali. Então, pronome relativo que encabeça a oração adjetiva. Mas como não tem vírgula, ela é restritiva. Então, não pode ser explicativa. Ela é restritiva. Então, questão 4 está errada. Vamos para a questão 5. Questão 5 está assim, ó. Assinale a alternativa em que não ocorre oração subordinada substantiva. Caramba! Se é oração subordinada substantiva, é encabeçada por uma conjunção integrante. Como aqui todas foram trabalhadas... Opa, todas não. As 3 primeiras apareceram o quê? Na D apareceu quando e na E apareceu o se. Então, qual é o bizu? Tentar substituir a estrutura que tem aquele termo e a oração, então toda a estrutura, pela palavra isso. Aí eu mato que é substantiva. Então veja aqui comigo. É preciso isso, isso é preciso. Matei que é a conjunção integrante, matei que é a oração subordinada substantiva. Então não é a minha questão, não é a minha resposta. Olha a próxima. Desejo que sua palestra seja um sucesso. Dá ou não dá para dizer? Desejo isso. Então, conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Letra C. Tenho necessidade de que me elogiem. Tenho necessidade disso. Então, opa! Mais uma vez, uma conjunção integrante e uma oração subordinada substantiva. Aí a gente fica entre a D e a E. Aí o aluno fala assim... então vai ser a D, né, professor? Porque não dá para colocar aí não, ó. Pô, quando? Quando é temporal. Agora, eu tentei ludibriar vocês, porque eu botei o C para você pensar assim, então esse C aí também é aquela conjunção integrante, né? Observa. Dá para dizer todos isso? Faz o menor sentido. Então se liga só. Letra D. Perguntaram quando ele chegaria. Dá ou não dá para eu dizer? Perguntaram isso. Caramba! Dá para eu dizer perguntaram isso. Então, aqui eu também tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque quem pergunta, pergunta alguma coisa. Agora vem aqui comigo, ó. Olha a letra E. Todos se retiraram embora não tivessem terminado a prova. Galera, é a palavra embora aqui que é a chave do negócio. A palavra embora é uma conjunção concessiva. Então aqui eu tenho uma oração principal, todos se retiraram, e uma oração subordinada adverbial concessiva, que é embora não tivessem terminado a prova. Então, o gabarito da questão 5 é a letra E. Tranquilo ou não tranquilo? Pô, essa daí foi foda. Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. Para não trabalhar apenas as substantivas e adjetivas, já que a gente está trabalhando uma aula dita como oração subordinada, a gente também brinca com outras concepções, como é a adverbial. Então, vamos lá. Conclui-se, então, que o gerenciamento do estresse passa pelo desenvolvimento pessoal, o conectivo destacado não pode ser substituído sem alteração de sentido por... Então, ó, não pode ser substituído sem alteração de sentido. Caramba! Que comando é esse, Sidney? Não entendi. Então, vamos lá. Reparem que você tem o pois, o conseguinte, o assim,
o entretanto e o portanto. Então, pensa comigo. Quando você pega a palavra então, você mata que ela é conclusiva. Então, é uma conjunção conclusiva. É ou não é? Aí o cara diz assim, o conectivo destacado não pode ser substituído sem alteração de sentido. Opa! Então, pensa comigo. Dá para eu botar o pois ali? Dá para eu botar o pois, porque o pois é o quê? Conclusivo. Aí pensa comigo. Dá para eu botar o por conseguinte? Dá, porque o por conseguinte ele pode ser o quê? Conclusivo. Dá para eu botar o assim? Dá, porque ele pode ser o quê? Conclusivo. Aí a gente fica entre tanto e portanto, mas olha só, portanto é a conjunção conclusiva mais clara. Dá para eu botar o portanto? Dá. Então, ó, dá para substituir e manter o sentido. Agora, não pode ser substituído sem alteração de sentido. Opa, não pode ser substituído pelo entretanto, porque se substituir pelo entretanto, vai alterar o sentido. Então, o comando da questão parece até meio louco, mas quando você olha para as estruturas, você percebe facilmente. Então, é por isso que é muito importante gravar as conjunções, porque, obviamente, se você tem 4 opções que podem ter um valor conclusivo e apenas uma destoa das demais, é óbvio que essa é a resposta, galera. Então, gabarito letra D de dado, porque a gente não poderia colocar ali o entretanto, que tem valor adversativo. Então, matamos a 6, gabarito letra D. Vamos para a questão 7. Olha a questão 7 aqui, ó. Tá assim. Estou seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida. A oração em destaque é substantiva. Então, o cara já está me dizendo que é substantiva. Então, ó, estou seguro disso. Realmente é substantiva. Este que é uma conjunção integrante e a oração é subordinada substantiva. Ele só quer saber a função sintática. Essa é a verdade. E aí, reparem que a estrutura aparece com uma preposição. Aí, como eu disse a vocês no bloco passado, apareceu com preposição, ou é objetiva indireta, ou é completiva nominal. Aí o que eu faço? Eu olho para a oração principal para ver a quem a estrutura subordinada está ligada. E aí, se estiver ligada a um verbo transitivo indireto, vai ser uma oração subordinada substantivo objetiva indireta. Se estiver ligada a um nome, aí vai ser o quê? Completiva nominal. Estou seguro disso. Então, esta oração subordinada está ligada à palavra seguro. E aí, pensa comigo, seguro não é verbo. Estou é um verbo de ligação, seguro é um adjetivo. Se está ligado a um adjetivo, é porque está ligado a um nome. Se está ligado a um nome, é porque tem função de complemento nominal. Então, gabarito é a letra B, completiva nominal. Vamos para a 8ª e última questão deste nosso material aqui, ó. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é, galera, os homens se esquecem disso. Os homens sempre se esquecem disso. Então, este aqui é a conjunção integrante, realmente. Aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Se tem preposição, ou é objetiva indireta, ou é completiva nominal. Mas olha só, a estrutura está ligada ao verbo esquecer. E aí a gente sabe que o verbo esquecer sozinho, ele é verbo transitivo direto. Quem esquece, esquece alguma coisa. Mas o verbo esquecer acompanhado do pronome ser, se torna um verbo transitivo indireto, exigindo a preposição de. Porque quem esquece, esquece alguma coisa. Mas quem se esquece de alguma coisa. Então é um verbo transitivo indireto que exige um objeto indireto. Então o gabarito é a letra B de bola, substantiva, objetiva, indireta. Tranquilo, meu companheiro? Tranquilo, minha companheira? E como é de hábito aí, ó, mensagenzinha bonitinha no final da aula, ó, do Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode fazer. E o que significa? É óbvio que tem situações que não dependem da gente. Poxa, mas eu sonho ganhar na Mega Sena. Caramba. Aí não dá, né?
Não dá para você ter aquele dinheiro da Mega Sena só sonhando. Tem que, no mínimo, jogar. E aí você, de repente, pode até ganhar. Então, né? Eu sonho ganhar na Mega Sena, então, no mínimo, tem que jogar. Agora, eu sonho em conquistar uma vaga num concurso público. Mas, Sidney, é um concurso difícil. Pô, tem muitas matérias. E aí, o que eu vou fazer? Disciplina. Essa é a verdade. O segredo entre o sonho e a realidade é a disciplina. Então, se você for disciplinado, organizado, você vai conseguir. Então, você não pode dar mole para aquelas pessoas que ficam assim, mas isso é muito difícil, não sei o quê, porque aí você está dando brecha para o inimigo, está dando mole. Então, se você quer conquistar o teu objetivo, primeira coisa que eu vou te dizer, quer fazer um concurso público? Não fale com ninguém. Decida, no máximo, feche aí com a tua família, ou até, deixa quieto. Deixa quieto. Não vai sair falando para parente, para amigo, não. Porque nego, às vezes, não quer nem quer botar olho grande, mas acaba botando. Essa é a verdade. Quando você começa a mostrar demais a sua vida, mostrar demais os seus desejos, os seus objetivos, nego bota olho grande. Então, cuidado. Decidiu? Boquinha fechada. Sonhou? Se você sonhou, é porque você pode, meu companheiro, mas para isso tem que trabalhar. E no nosso caso aqui, como é um concurso público, tem de estudar. Não pode depender só do professor, só da videoaula, ou do curso presencial, ou de uma apostila, ou de uma gramática. Não. Você tem de estudar sempre. Aqui, eu sou apenas um fio condutor para poder facilitar a transmissão do conhecimento. Mas o conhecimento não se restringe apenas a uma aula como esta, que eu estou distante de você, nem sei quais são as suas reais dúvidas. Eu imagino, pela prática que eu tenho de anos e anos dentro da sala de aula. Mas somente você é que domina as suas dúvidas, os seus medos, os seus sonhos. Então, vá atrás e sempre batalhe. E qualquer dúvida que você tenha, é óbvio que se eu puder saná-la, entre em contato comigo que a gente bate um papo, a gente tira essa dúvida, ok? E é isso aí, meu companheiro, minha companheira, como é de hábito, avalie a aula. Afinal de contas, todas as aulas deveriam ser avaliadas. Mas como a gente divide em blocos, avalie aí não só a 1, como a 2, como a 3, porque a gente faz, afinal de contas, com todo carinho para que você possa realmente aumentar a aquisição do teu conhecimento. Então é isso, meu companheiro, é isso, minha companheira. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique lá.